Você já imaginou como seria a sua vida se você pudesse viver exatamente como você deseja? Oi, eu sou a Ina Marçom, eu sou escritora, mentora de mulheres e seja muito bem-vinda ao Vida Desejante. Esse podcast é para mulheres exaustas de promessas rasas e com vontade de finalmente encontrar o caminho. E para a gente começar, para estrear esse novo processo, essa nova etapa do meu trabalho e também da nossa relação aqui, hoje a gente vai falar sobre um tema que será trabalhado durante todo esse mês, até culminar ao dia 30 de julho, com uma aula muito especial que eu vou te entregar. Coragem para agir. Essa é uma das coisas que eu mais recebo de dúvida das pessoas que me acompanham. Como ter coragem de romper com coisas que eu não quero mais, como ter coragem de me colocar no caminho daquilo que eu desejo, como ter coragem de ser eu mesma, coragem de dizer não, coragem para tudo, principalmente para agir. As pessoas veem eu fazendo bastante coisa, quem me acompanha há mais tempo, fazendo bastante coisa, gravando podcast, gravando aulas e mentorando isso e aquilo, e meu Deus, como? Como você tem coragem de se colocar nesse caminho? Como você teve coragem de sair do conhecido que você vivia e viver uma outra vida? Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a coragem para agir. Eu quero começar com uma frase que foi o meu namorado que me disse. Ele fala frases maravilhosas ao longo do tempo, vocês vão ver eu trazendo algumas coisas que ele me traz, que é: fica difícil crescer sem aumentar de tamanho. Ele me disse isso quando eu estava precisando dar um novo passo na minha carreira e dentro do meu negócio, e eu queria fazer novas coisas, e eu me via um pouco viciada em fazer as coisas como eu fazia antes. A gente acaba se acostumando com velhos hábitos, né? É difícil mudar velhos hábitos. Se você que está me ouvindo está seguindo numa mesma toada de pensamento, de ações, de vida, o tempo que você tem de vida, vamos pensar assim, eu tenho 33 anos, faz 33 anos que eu faço as coisas do mesmo jeito ou que eu penso da mesma forma. Leva um tempo até a gente desconstruir. E no caso do meu trabalho, já fazia uns 3 anos que eu estava fazendo o meu trabalho da mesma maneira, que eu estava me posicionando da mesma maneira, falando das mesmas coisas. E eu estava sentindo uma necessidade muito grande de dar um novo passo, um novo caminho, falar de uma forma diferente, me trazer para vocês de uma forma diferente. E isso estava me assustando muito. Eu estava com muito medo. E ao mesmo tempo que tinha medo, tinha uma preguiça. Porque fazer diferente é exigir de mim novas energias, novas formas de agir, novas possibilidades. Eu ia precisar me colocar, aprender novas coisas, tanta coisa nova, investir. Às vezes a gente tem muito medo disso também, investir em novas coisas. Eu acabei investindo em mentorias, investindo em design, investindo em um monte de coisa para traduzir aquilo que eu estava pensando, e além dos investimentos fora, investimento dentro de coisas que eu precisava aprender, que eu precisava trazer à tona. Então, eram tantas coisas para fazer que o momento eu estava assim: ai meu Deus, eu quero chegar onde eu quero, eu sei onde eu quero chegar, mas será? Será mesmo que eu vou dar conta? Será que eu quero mesmo? Porque eu tô com tanta preguiça. No fundo era isso, de fazer tudo isso acontecer, porque eu sabia que aumentar de tamanho, crescer o meu negócio como sempre foi o meu sonho. Quando eu falo meu negócio, para você que me acompanha recentemente entender, eu sou mentora de mulheres, como eu disse, eu sou escritora e comunicadora. E eu quero ampliar, logicamente, a minha audiência. Eu quero crescer de tamanho, de negócio, eu quero atender mais pessoas, eu quero aumentar faturamentos e todas aquelas coisas que todas as empreendedoras, empresárias e qualquer pessoa no mundo que a gente vive deseja, né? Então, mas para eu aumentar tudo isso, para eu aumentar de tamanho, eu precisava, ou melhor, como disse meu namorado, para eu crescer, eu precisava aumentar de tamanho. Eu precisava me tornar do tamanho daquilo que eu estava querendo que desse certo para mim, do que eu estava querendo vivenciar. E esse era o grande desafio. É aí que normalmente a falta de coragem chega.
Quando a gente percebe que para alcançar a XPTO que a gente quer alcançar, a gente vai ter que aumentar de tamanho. O trabalho vai ser árduo. Eu quero que esse nosso papo aqui nesse podcast, ele seja muito abertão. Eu sinto que muitas vezes as pessoas que trabalham no digital ou que, enfim, se expõem aqui de alguma forma para criar para vocês, às vezes acabam não falando sobre as dores, os dias de surto, como eu gosto de brincar, que tem. E talvez vocês olhem a gente e falem: "Ah, mas eu não tenho o que ela tem, eu não estou no estágio que ela está, eu não estou na plenitude que ela está para que eu possa fazer as coisas, eu ainda tenho as minhas crises". Mulher, todas nós temos as nossas crises. Eu acho que a grande questão, eu acho não, eu assino embaixo, eu tenho certeza que a grande questão aqui é que nós escolhemos agir junto com as crises. Talvez você tenha uma ilusão e a gente vai quebrar essa ilusão agora, de que para você começar a fazer aquilo que você deseja, você tem que resolver a sua vida antes. Você precisa ter tudo muito ajeitadinho, tudo muito resolvido. Você precisa ter a coragem antes de começar. Você precisa estar pronta antes de começar. É mentira, isso não existe para ninguém. Todo mundo que dá o primeiro passo e que começa a entrar no caminho, não necessariamente está com a coragem lá em cima. Você tem mais uma ousadia e mais uma vontade de fazer aquilo do que uma coragem, às vezes. Eu gosto muito de citar como exemplo a Tamara Klink. Se você não conhece a Tamara, ela é uma mulher que atravessou o oceano. Aos 24 anos, ela atravessou o Oceano Atlântico sozinha, num barco de 8 metros, muito pequeno. E ela tem uma palestra no TED, onde ela fala isso. Em nenhum momento eu não tive medo. O medo estava comigo a todo momento. E é inimaginável você pensar que uma pessoa faz um desafio desse sozinha no meio do Oceano Atlântico sem medo, gente. A gente teria que estar lidando com uma pessoa sobre-humana. Todo ser humano vai ter medo. O que eu tô fazendo aqui nesse momento com vocês, de sentar, falar as coisas que eu penso, produzir os conteúdos, te convidar para um evento no dia 30 de julho, vocês acham que isso não me dá frio na barriga? Vocês acham que isso não me dá nenhum medo, que eu tô aqui resolvidona, toda rainha da cocada? Lógico que não. É óbvio que isso me dá frio na barriga, é óbvio que isso me dá medo. E se o conteúdo flopar? E se ninguém gostar do meu podcast? E se ninguém aparecer no meu evento? E se as pessoas acharem que o que eu tô falando é uma grande groselha, baboseira? E se vierem haters? É claro que eu tenho também este medo. A coragem para agir, se você é uma pessoa que quer ter coragem, nós vamos falar isso ao longo desse mês todo, principalmente no evento. Só um adendo que eu quero dar para vocês: esse evento não acaba o podcast, tá? O podcast ele vai continuar existindo por um bom tempo, porque essa é a minha forma, acho que mais gostosa de falar com vocês, e eu sinto que muitas de vocês gostam de ter essa companhia para ir para o trabalho, para academia e tudo mais, então fiquem tranquilas que esse podcast vai continuar. Mas lá no evento a gente vai falar mais aprofundado do que é essa coragem para agir. Mas o que eu quero deixar com vocês sobre a coragem é que coragem não é não ter medo, é ir apesar de. Apesar de é uma frase que tem num texto da Clarice Lispector, na verdade uma frase, duas palavrinhas, né, que tem num texto da Clarice Lispector, que é preciso viver apesar de. Apesar de. Eu gosto desse apesar de, seco, com um ponto final. Apesar de. Porque depois desse ponto vem tudo aquilo que você tem que lidar com você, que eu tenho que lidar comigo, dentro das nossas realidades. Cada uma aqui vai ter as suas batalhas dentro da própria realidade. Algumas vão ter batalhas mais árduas. Sim, nós vivemos num mundo desigual. Algumas terão batalhas mais árduas do que outras, mas dentro da realidade de cada uma, aquela batalha pesa o quanto tem que pesar para cada uma, certo? Todas nós temos. Apesar de, nós devemos continuar. Se te falta coragem para agir, coragem para dizer ao mundo ao que você veio, coragem para expressar a sua verdade, coragem para ser radicalmente você, tem uma frase que eu amo e sempre vou dizer para vocês, eu quero que vocês tatuem na alma a partir de agora, que é:
Assumir os efeitos colaterais de ser exatamente quem vocês são. Efeitos colaterais, eles não são gostosos, né? Quando você toma um remédio, você tem efeito colateral, às vezes te dá uma alergia, às vezes te dá um inchaço, às vezes te dá uma dor, alguma coisa. Assumir os efeitos colaterais de ser exatamente quem você é entender que inevitavelmente você vai desagradar alguém. Inevitavelmente você vai errar. Inevitavelmente você vai fracassar em alguns pontos. Isso não significa que você é ruim, que você é um fracasso, que você é errada. Significa que você é humana e que você está em processo. Eu sinto que entender que nessa vida nós estamos em processo é algo que você precisa pro resto da sua existência. A vida é um processo. A vida na Terra é processo. Não é fim, é processo. Tudo aqui é processo, tudo aqui é meio, não é fim. Óbvio que nós queremos os resultados, eu não sou hipócrita é ótimo. Eu não sou hipócrita, eu quero os resultados também das coisas que eu crio, das coisas que eu promovo, dos projetos que eu intenciono, mas tudo começou a ser mais leve para mim quando eu entendi que a vida é processo. O maior resultado que eu posso ter é tirar o que é meu de todos os processos e entender que durante os processos eu não serei a mais preparada, a mais resolvida, a mais perfeita. Durante os processos eu sou um ser humano em processo. Ina, então por que alguém vai querer aprender com você ou comigo se nós somos seres humanos em processo? Porque eu, pelo menos, eu quero aprender com quem está, como diz Brené Brown, na arena da vida. Eu quero aprender com quem sente o que eu sinto. Eu quero aprender com quem me fala, olha, eu também sangro, mas eu continuo. Eu não quero aprender com super-herói. Eu não sou uma super-heroína. Eu não sou de ferro. Eu sangro todos os meses, eu tenho uma TPM, eu tenho cólica, eu tenho um tempo completamente cíclico. Eu não quero aprender com alguém que fala para mim que não tem falhas. Eu não quero aprender com quem não é vulnerável. Eu quero aprender com quem é de verdade. E eu quero ensinar sendo de verdade. Eu sinto que eu estar aqui para você falando que eu tenho medo, que eu também sinto as inseguranças que você sente, e que mesmo assim eu estou aqui, eu sinto que isso vai te inspirar muito mais do que eu me dar uma de resolvidona da paróquia, que eu não sou. Eu já tentei cair nessa falácia de que eu tenho que me mostrar como intocável, que já tem tudo resolvido, que tá rica milionária, que não sei o quê, porque senão ninguém vai querer aprender comigo. Gente, eu quero ter à minha volta mulheres para me ouvir, para aprender comigo, adultas. Mulheres que não desejam ser enganadas, que não desejam promessas rasas e fáceis de fazer algo que exige trabalho. Se você precisa de ter mais coragem, se você precisa se colocar em processo, se você precisa tirar do papel as suas ideias, nada disso vai acontecer num passe de mágica. Até porque você vai ter que lidar com os seus altos e baixos, com os seus picos e vales ao longo desse processo. A vida vai te atravessar irremediavelmente, você não vai conseguir fugir disso. A vida vai te atravessar, ela vai te trazer questões. Se você não souber navegar por isso e continuar em movimento mesmo assim, como é que você vai construir algo na tua vida? Promessas rasas de que você vai conquistar tal coisa em tanto tempo assim? Gente, honestamente, se não for colocar, sei lá, montar uma prateleira, que daí realmente você vai montar a prateleira com manual de instruções e a prateleira vai estar pronta. Se a gente está falando de desenvolvimento humano, de coragem para agir, é um processo. Eu tô falando com mulheres adultas aqui, com mulheres que estão na arena da vida, com mulheres que, porra, às vezes são mães, às vezes são empresárias, às vezes são CLT, às vezes são CEOs, mulheres que estão ali no dia a dia, na batalha, na luta, que estão lidando com gente, que estão lidando consigo mesmas, que estão lidando com os próprios processos. É com essas mulheres que eu quero falar. Com mulheres que sabem o corre que é existir.
e que desejam fazer da própria existência algo mais prazeroso, mais desejante, mais gostoso, sabendo que milagre não existe. Todas as vezes que a gente busca os milagres, não tô falando de coisa religiosa não, tá? Tô falando desses milagres, pílulas mágicas para resolver os nossos problemas. A gente é fadado à frustração o tempo inteiro. É aquele momento que você compra 380 milhões de cursos, 380 milhões de roupas, de coisas e continua se sentindo vazia. Porque a solução não tá no milagre, ela tá no trabalho. E o trabalho que eu digo não é o sofrimento, não é o trabalho, sabe? Oh, meu Deus, não! É o trabalho, é, como eu gosto de dizer, arar a terra. Nós estamos aqui para arar a terra, para nutrir esse terreno fértil que somos nós e continuar em movimento apesar de. Não existe pílula para ter coragem, existe continuar apesar de. Tá, Ina, então qual é o trabalho? Se fortalecer. Fortalecer a sua liderança interna. A gente muitas vezes esquece que a gente não é os nossos pensamentos sabotadores, a gente não é aqueles rótulos que colocam na gente a síndrome da impostora. Temos muito a conversar sobre isso também. A gente não é nada disso, a gente não é o que a gente pensa, a gente não é o que a gente sente, a gente é quem pensa e quem sente. Quem pensa e quem sente pode escolher como pensa e como sente. Se você deixa que os seus pensamentos e os seus sentimentos dominem, liderem a sua vida, dificilmente você vai ter coragem para seguir. Você começa a ter coragem para agir a partir do momento que você entende que a líder da sua vida é você. É essa que sente, é essa que pensa, é essa que sabe. É uma força interna. É aquela voz que diz o que tem que ser feito e diz uma vez. Não é aquela voz que fica martelando na sua cabeça. Sabe aquela voz que você ouve, porque eu sei que você ouve, que só fala aqui, ó, faça isso. Ela não volta mais. Ela só solta uma bomba com ponto final, ela é bem assertiva, bem direta, ela é tão assertiva e tão direta que você duvida dela, porque você fala, não é possível que isso seja verdade. Não, não é possível que seja por aí. E aí você prefere confiar naquela que tá falando, não, vai por aí não. Aquela que martela, que fala o dia, que tagarela o dia inteiro na tua cabeça. Você prefere confiar nela, só que não é ela a liderança da sua vida. A liderança é essa voz certeira, essa voz que vai no alvo. E aí nós precisamos aprender a cultivar relação com essa liderança para que a gente tenha coragem para agir apesar de. E é exatamente isso que eu tô aqui me propondo a trabalhar com vocês. E eu quero muito que vocês saibam que, assim, esse é um episódio inaugural para vocês entenderem um panorama do que a gente vai vivenciar aqui. Mas nós vamos falar de coisas muito íntimas, muito gostosas, muito divertidas. Eu vou trazer várias dicas de filmes e séries para vocês também, de um jeito que vocês, quem me acompanha há mais tempo, ama quando eu trago, que é quando eu faço paralelos com filmes e séries ao que a gente está passando na vida. Eu vou trazer aqui para vocês. Essa conversa vai ser leve, vai ser fluida, vai ser gostosa cada vez mais, porque a minha proposta aqui é ser de verdade para vocês, sabe? É que vocês entendam que aqui do outro lado tem uma mulher como vocês, de carne e osso, que tem suas crises, que tem sua fé, que tem seus dias que nada tá bom, que tem falta de disposição. E depois a gente vai falar sobre motivação e disposição, que é bem importante, mas que tem dias que e que tem outros dias que tá cheia de tesão pela vida, que tá toda, nossa, hoje eu vou vencer na vida. Eu sou como você. Eu tenho meus dias de surto, meus dias de glória, meus picos e vales. E o que me faz estar aqui hoje é essa liderança interna. É o meu desejo por fazer desse servir, desse movimento, algo que nutra a minha vida e a vida de vocês. É para isso que eu tô aqui. Para que a gente crie um movimento de mulheres que vivem de forma desejante. Porque se você não deseja, se o seu desejo não está ativo, dificilmente você será desejada. E aqui eu não estou falando só de amor, eu estou falando de todas as coisas que podem chegar até você. Pode ser amor, pode ser cliente, mas podem ser possibilidades, alegrias, oportunidades. Se eu não desejo, se eu não sou desejante, se eu não tenho entusiasmo, se eu não me excito com a vida, dificilmente o externo vai acompanhar.
Se as coisas não estão rolando, é porque o desejo está mirrado aí dentro. E a gente precisa despertá-lo. Porque são mulheres desejantes que conquistam a vida que desejam. Obviamente, isso faz todo sentido. Esse é o primeiro episódio do Vida Desejante, por isso esse podcast tem esse nome, porque aqui nós promovemos uma vida desejante. A missão do meu trabalho é fazer da vida das mulheres um deleite, não um fardo. Então eu te convido a estar comigo todas as quintas-feiras, vai ter um episódio novo por aqui. Me acompanhar nas redes sociais também, lá no Instagram, para ficar atenta às próximas novidades que terão. Salve a data do dia 30 de julho, nós teremos uma aula muito gratuita, aberta, uma aula muito especial desse processo que será a Coragem para Agir. A Coragem para Agir será uma imersão online de 2 dias, que eu vou entregar para quem deseja realmente começar a cultivar essa liderança interna e tirar do papel as coisas que deseja construir. Gente, sem firula, sem papinho, tá? De verdade, de mulher de verdade para mulher de verdade. Anota, por enquanto, só o dia 30 de julho na sua agenda, que a gente vai ter uma primeira aula aberta para você sentir se esse match rola. Mas também até lá teremos mais episódios, teremos mais conteúdos, teremos formas de nos conectarmos cada vez mais para que você sinta se essa guiança é para você, seja na imersão, seja aqui no podcast, seja onde for que você vai me acompanhar. Também quero te convidar a conhecer a Desejante, que é a minha newsletter. Eu vou colocar tudo aqui embaixo na descrição do podcast. Toda segunda-feira você tem um texto novo. Então, se você me acompanha aqui na newsletter, segunda você vai receber um texto, na quinta você vai receber um episódio de podcast. E para quem é super ativa nas redes sociais, me acompanhe no Instagram também. Estamos juntas. Eu estou muito feliz com essa nova fase do trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de poder me abrir para ter essa conversa honesta, brutalmente honesta, com todas as mulheres que desejam, de fato, cultivar uma vida desejante. E não só sonhar com ela e esperar fórmulas mágicas para fazer acontecer. Certo? Tamo juntas? A gente se vê na semana que vem.